Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó. É uma grande satisfação estar com vocês em mais um episódio onde seguimos debatendo temas essenciais para a nossa cultura, a ancestralidade, o meio ambiente, entre várias outras questões sociais fundamentais para o nosso entendimento. Hoje o tema é o fortalecimento da sociobiodiversidade e o desenvolvimento sustentável no Marajó. Para essa conversa temos o prazer de receber Nelson Bastos, professor e pesquisador natural de Jubim, em Salvaterra. Nelson desenvolve pesquisas relevantes para agriculturas amazônicas e o fortalecimento da sociobiodiversidade, contribuindo assim para a valorização do território marajoara. Nelson, para começar, conte um pouco sobre a sua trajetória como professor, pesquisador e o que motivou a se dedicar ao estudo das agriculturas amazônicas e ao desenvolvimento sustentável. Ok. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes aqui. Sou Nelson Bastos de Marajoara, da comunidade de Jubim, comunidade de pescadores que tem em Salvaterra. A minha trajetória na educação ela é bem recente, né? Ou decorre já de um período, se for contar da minha participação como professor de música, né? Que eu estudei música durante um tempo em Jubim, em Soure. E aí depois passei a ser professor de música na escolinha que tinha em Jubim. Eu tenho graduação em letras, língua portuguesa e língua inglesa, pela Universidade de Uberaba. E tenho uma pós-graduação também, sou mestre em cidades, territórios e identidades pela Universidade Federal do Pará. No mestrado, eu ingresso numa outra etapa da nossa jornada da educação e como pesquisador. No mestrado eu encontro na pesquisa, porque como nós somos de comunidade tradicional, nós não compreendemos as formas do Estado gerar as políticas que nos deixam cada vez mais vulneráveis às coisas que vão acontecendo no cotidiano. Então, por exemplo, eu sou pescador. Meu pai e minha família toda em Jubim, 70% das pessoas que vivem em Jubim são pescadores e pescadoras. Então, no mestrado, eu fui procurar entender como que as comunidades pesqueiras elas ficam vulnerabilizadas aos grandes empreendimentos. Aí foi desenvolver uma pesquisa para tratar dos impactos dos grandes empreendimentos sobre as comunidades de pescadores e pescadoras artesanais. Tá? E estava na Ilha Xingu. Minha pesquisa se desenvolveu na Ilha Xingu. Aí é meu encontro com a pesquisa acadêmica, que está ainda sobre um processo de desestrutura para que seja, na comunidade, seja implantado um dos maiores terminais portuários aqui da região norte e talvez da América Latina. Então isso é uma questão que me coloca nesse mundo acadêmico de conhecimento sobre as formas que o Estado vem tratando há séculos nós que vivemos e sobrevivemos nas nossas comunidades. E a partir agora de 2022, no pós-pandemia, eu fui cursar doutorado também na Universidade Federal, fiz um mestrado na Federal e agora estou cursando doutorado em Agriculturas Amazônicas e Desenvolvimento Sustentável. E hoje eu estou trabalhando na perspectiva de como as comunidades pesqueiras, que eu estou chamando aqui de comunidades ribeirinhas costeiras, da várzea ribeirinha costeira de Marajó, vão ser impactadas pela perfuração petrolífera na foz do Amazonas. Tá, então, um pouco essa minha trajetória no mundo da pesquisa, no mundo comunitário e dentro também do movimento social da pesca, que nós ajudamos a fundar o Mopepa nos anos 80, depois vem o Monap, depois vem a Cooperativa da Pesca Artesanal, a Associação de Pescadores Artesanais de Jubim, Aspajube. Então, a gente tem toda essa contribuição, não só hoje no meio acadêmico, mas já vem numa construção muito antes dentro dos movimentos sociais. Muito bem, professor. É inspirador conhecer a sua trajetória e entender de que forma a sua história se conecta com o território marajoara. Agora, recentemente você participou do primeiro Seminário Internacional de Agriculturas Amazônicas. Quais foram os principais pontos discutidos sobre os caminhos para a sustentabilidade e para o bem viver das comunidades amazônicas, né? Quando a gente fala de bem viver dos meios
que a população marajoara, as comunidades vivem, a gente se aproxima dessa realidade nossa marajoara. O INEAF é o Instituto de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará. Então, em 2019 foi ofertado o primeiro curso de doutorado, tá? Então, nós percebemos em 2023, agora 2024, que era muito importante que o Instituto se mobilizasse para organizar um seminário internacional, já visto que a Amazônia e o Pará, as agriculturas, e quando eu falo de agriculturas, no plural, a gente está se referindo às várias formas de produção campesina aqui no Pará e na Amazônia. Então, o Seminário Internacional foi uma forma de nós trazermos não somente o que está sendo produzido na academia com relação ao desenvolvimento sustentável, a como as comunidades estão se reinventando para conseguir existindo, apesar de toda a violência cometida pelo Estado, e também trazer essas comunidades para interagir dentro da academia. Então, o Seminário Internacional de Agriculturas Amazônicas, ele foi para nós trocarmos essas experiências de maneira mais profunda com as comunidades, o que as comunidades estão produzindo, que na realidade são as comunidades que produzem para a ciência também, porque nós vamos beber na fonte da comunidade, para poder compreender todos esses processos que a gente passa. Então, o Seminário Internacional ele trouxe grandes estudiosos para debater esse processo do desenvolvimento sustentável na Amazônia, e como isso está afetando esse desenvolvimento sustentável, que na nossa visão aí tem duas visões antagônicas, que tem uma visão, eu faço parte de uma linha de pesquisa, de um raciocínio de pesquisa, onde nós somos críticos ao modelo de desenvolvimento implantado hoje. Esse modelo de desenvolvimento que não nos assiste, não nos cabe. Então foi um modelo de desenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial e para atender os interesses dos países ricos sobre os países chamados de terceiro mundo, o qual nós nos incluímos quanto Brasil e América Latina também. Então a perspectiva do seminário era também tentar, a partir de tudo que já foi levantado sobre pesquisas dentro do campesinato brasileiro e amazônico, tentar construir uma nova perspectiva para propor esse novo modelo de desenvolvimento. É o que Guattari está chamando do pós-desenvolvimento. Pode ser isso ou não, mas o modelo vigente hoje ele tem provado que ele cria grande devastação. E não só devastação ambiental, mas também devastação de culturas, devastação de modos de vida. É todo um processo que está imbricado nesse modelo de desenvolvimento vigente que nós, no Seminário Internacional, buscamos debater e tentar desconstruir para, quem sabe, a academia está propondo novas formas de levar para as comunidades tradicionais, para os territórios das comunidades tradicionais, o bem viver pautado no que eles produzem. Hoje o Estado brasileiro, e aqui no estado do Pará, o governador do Pará e o governo brasileiro, eles estão se pautando num modelo de bioeconomia, para dizer que não, agora nós vamos incluir os povos da floresta, vamos incluir os povos das águas, vamos incluir todos num sistema onde a biologia e a economia caminham juntos sem ser predatório ao meio ambiente. E nós sabemos que esse é um discurso vazio, que não se sustenta, porque nesse mesmo modelo de bioeconomia que eles estão propondo hoje, os povos das comunidades tradicionais vão ser jogados numa zona de sacrifício, mais do que já estão. Certo, professor. Esses pontos realmente destacam a importância de se pensar em soluções que respeitem a realidade das comunidades amazônicas. Na sua pesquisa, você aborda o fortalecimento da sociobiodiversidade em Jubim, de Salvaterra, que é uma comunidade pesqueira, no Marajó. Como essas iniciativas podem contribuir para proteger os territórios e valorizar as comunidades locais? Em primeiro lugar, por que Jubim? Por que Jubim? Nós temos muitos planos de desenvolvimento para o Marajó. Acho que foi desde o governo Geisel. Eu considero que foi um dos governos mais nefastos da história brasileira, quando se tratando de desenvolvimento. Então, desde a era Geisel, começaram-se os planos para salvar o Marajó, para salvar o Marajó sem levar em consideração a sua história. Então, quando a gente define Jubim, é porque Jubim ela está fora de todos os processos de políticas públicas do Estado brasileiro.
assim como, falando de comunidades pesqueiras, assim como Água Boa, Joanes, Monsaraz, Condeixa, Passagem Grande, que estão na área costeira de Jubim. Tá? Quando eu fui estudar um pouco sobre a história de Jubim, que mesmo sendo nascido e criado em Jubim é meu lugar, eu precisava entender o que nós éramos. Eu sou indígena, eu sou negro, eu não me considero pardo. Toda vez que passa o censo eu digo que eu sou indígena, nunca me identifiquei como pardo, né? Então, nessa relação de pesquisa, eu fui perceber que Jubim, assim como Joanes, assim como Água Boa, tem uma história, né? E analisando um documento de 1660 do naturalista que veio aqui dessa região aqui, chamado Alexandre Ferreira, ele fez uma entrevista com um indígena chamado João Severino, na então Vila Freguesia de Monfort. Essa Vila Freguesia de Monfort é onde está Joanes hoje. E essa Vila Freguesia de Monfort, ela incluía Joanes, Água Boa, hoje Água Boa, Cururu e Jubim, tá? Porque tinha a Vila Freguesia de Salvaterra, que era um outro condado, né? Então eles repartiram os territórios por vilas freguesias, né? Então Jubim, ela nasce daí, desse processo todo desses. Então Jubim, por exemplo, o que dá o nome para Jubim é o Igarapé de Jubim. Porque, segundo o relato desse naturalista, que era um pesquisador, o indígena relatou a ele que os Ioanás, que segundo o próprio Ferreira Pena, ele dizia que os Ioanás podem ser a mais antiga, os mais antigos povos do Marajó. Então, isso me instigou a ficar em Jubim, a compreender o universo da pesca. Por que nós nascemos pescadores ali? Por que nós cultivamos a roça? Por que nós temos as nossas divindades com os pajés? Então, eu estou chegando a uma conclusão que Jubim tem toda essa história. Como não tem nenhuma política pública voltada para essas comunidades, por exemplo, Salvaterra é quase toda quilombola. Então, os territórios quilombolas, ainda bem que hoje eles têm uma atenção das políticas públicas do governo federal, né? Mas o restante das comunidades são todas desprovidas desse tipo de acesso às políticas públicas de educação, saúde, mesmo com toda a precariedade, mas eles conseguem ter acesso diferenciados. Na educação, por exemplo, a merenda escolar diferenciada, na delimitação e demarcação de seus territórios, enfim. E essas comunidades que estão na área costeira, elas não têm, por isso o Jubim foi. Então, como desde 2017 eu estou acompanhando, a partir da luta dos pescadores, sobre a implantação de uma perfuração petrolífera na foz do Amazonas, e eu já observava que nas audiências públicas eles diziam que não tinha possibilidade de toque de óleo na costa brasileira a partir de um possível desastre ambiental. E como nós pescávamos, pesquei no Pacoval durante algum tempo com meu pai, foi umas 2 vezes para o norte. A gente sabe que as correntes elas se modificam naquela região, é uma região complexa. Então não tem modelagem que afirme 100% que num possível acidente não vai ter problemas ambientais na nossa região do Marajó. Como Jubim é uma comunidade vulnerável a todos os tipos de problemas socioambientais, e ela tem uma rica biodiversidade a partir do mangue, grandes manguezais aqui naquela região de Jubim, que num processo desse poderão ser afetados e criar um colapso socioambiental naquela região, principalmente para a pesca, foi que nos levou, mesmo, até porque a minha comunidade também, a ver que um projeto de pesquisa em Jubim, desenvolvido lá, de repente poderia despertar para as outras comunidades do Marajó. Muito interessante, Nelson. É bom ver como essas ações têm impacto direto no território e nas pessoas também. Esse fortalecimento é essencial. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes sobre a importância da proteção do meio ambiente e a defesa da sociobiodiversidade no Marajó? No próximo ano vai acontecer a COP30, Conferência das Partes, aqui no Pará, aqui na Amazônia e aqui em Belém. Onde vai se discutir os temas de interesse do capitalismo global
e também dos interesses das comunidades tradicionais, que não vão ter acesso. A COP é uma grande falsa ilusão, onde alguns ganham muito dinheiro e outros continuam a ver a fumaça. Eu ouço o discurso de que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Não sei se isso é uma oportunidade, mas o Marajó, ele é considerado um sítio Ramsar, tá? Que é uma região de proteção internacional a partir da conferência das proteção de áreas úmidas, tá? Então nós queremos aqui deixar um apelo para que não só os marajoaras, mas a comunidade científica, a comunidade acadêmica, as ONGs, eles possam estar se debruçando com relação aos acontecimentos do Marajó, que hoje o Marajó está inserida na rota dos grandes projetos, dos grandes empreendimentos econômicos, mas que isso não pode ser à custa da miséria, da pobreza, da morte, da nossa cultura, dos nossos modos de vida, principalmente dos nossos ecossistemas. De onde, por exemplo, nós pescadores, sem o mar a gente não é nada. A humanidade sem a água, ela vai morrer. Então nós não podemos contribuir, nós precisamos estar vigilantes e resistentes a essas falsas falácias de desenvolvimento que vai resolver o problema do Marajó com o petróleo, com o porto ali em Ponta de Pedras, com o arroz em Salvaterra, que daqui a pouco está poluindo tudo que é rio. Então esse não é o Marajó que nós queremos ver. Daqui a 100 anos a gente não vai estar mais aqui, mas outra hora a gente vai voltar. Como pássaro, como peixe, como ser humano, a gente vai voltar aqui, a gente não quer ver uma terra arrasada. E como marajoara a gente quer sempre o melhor. Por que marajoara? Porque nós somos diferentes. O marajoara ele é um ser humano diferente, porque nós temos uma ancestralidade que nos faz pertencer a essa terra, a esse mundo, às águas e às florestas. Então, a COP30, ela não pode ser um evento que é um evento que vai passar, mas que não deixe aqui na Amazônia e principalmente no Marajó o rastro da devastação e da destruição. Por isso o Estado brasileiro e o governo do Estado do Pará precisa ser mais verdadeiro na hora de tratar das políticas para o povo marajoara, que secularmente estão aí abandonados e vulneráveis a todo tipo de problema, desde o índice de desenvolvimento humano até a sua base de produção, que não é arroz, não é búfalo, não é petróleo, é o peixe, tá? Obrigado pela oportunidade aqui, a gente está sempre à disposição aqui, Luiz, de você, do projeto aqui, que a gente puder contribuir dentro da nossa experiência, do nosso conhecimento, a gente quer estar à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, professor Nelson. Suas palavras reforçam o quanto que o envolvimento de todo mundo é fundamental para proteger e valorizar o nosso Marajó. Muito obrigado, Nelson, por compartilhar as suas reflexões e contribuições na área da pesquisa para o fortalecimento do Marajó e das comunidades locais. E você, ouvinte, nosso agradecimento especial. Continue acompanhando sobre o Ecos do Marajó para mais conversas que tratam da cultura, da ancestralidade e do meio ambiente. Siga o nosso canal Marajoando Cultural e junte-se a nós na valorização e na defesa do território. Até o próximo episódio.